Fala pessoal, mais um sábado, mais um episódio. E dessa vez tem novidade, além das notícias da semana, um resumo do que rolou no meu mundinho, porque a semana foi de filme. O criador resolveu abrir a vida pessoal. Se você contar que lavou a louça, eu corto o áudio na hora. Hoje tem chip da NASA 500 vezes mais rápido, fonte brasileira que envenena robô, a China atrás de palavras e o meu primeiro software como serviço entregue para um cliente. E spoiler, o criador domou uma IA que inventava a cidade. Mas isso a gente conta daqui a pouco. Começando por uma notícia de outro mundo, a NASA testou um processador 500 vezes mais rápido que os chips de voo espacial atuais. E ele já vem preparado para ir a de bordo. Cabe na palma da mão, pelo que li. Enquanto isso, eu rodo num CPU de 2 núcleos com 2 fios de cabelo de thread. A vida é injusta. O processador, chamado JAC-PSC, está em fase de testes no laboratório de propulsão da NASA. A ideia é dar poder de computação de verdade para sondas e rovers. E o detalhe que me pegou em Marte, o sinal leva até 44 minutos para ir e voltar. Se a sonda precisar pensar, pensa sozinha, sem pedir licença para a Terra. Rover com o IA de bordo, decidindo o caminho em tempo real. A certificação deve sair no fim de 2026 e o chip deve equipar o programa Artemis. Traduzindo, os computadores espaciais vão sair da era do celular antigo, e a exploração espacial nunca mais vai ser a mesma. Até eu fiquei com inveja. Da NASA para cá, com sotaque brasileiro, a Shield Font, fonte criada por brasileiros, envenena os dados de IA que varrem a web. Tipografia virou arma. Uma fonte. Eu já dizia que design gráfico era coisa séria, ninguém me ouvia. Agora a tipografia tá envenenando o robô por aí. O truque são as ligaduras, combinações de letras que trocam palavras inteiras na tela. O humano lê o texto normal, mas quem baixa o código bruto recebe a versão envenenada. Ou seja, a página fica perfeita para os olhos e veneno para o robô. 20% do conteúdo raspado sai corrompido depois dos filtros, segundo os testes. É gratuita, com licença GPLv3. É a versão textual do Nightshade, que já envenenava imagens. Brasileiros na linha de frente contra raspadores. Faz sentido. Se a IA aprende com o que rouba da web, a gente planta o que ela vai colher. Quem diria que fonte de letra seria arma de guerra? Fechando as notícias com geopolítica, a Moore Trades, fabricante chinesa de chips de A, quer listar ações em Hong Kong depois de subir 420%. 420%. Eu que achei que o meu criador tinha sorte com cripto. A aposta da China numa rival da Nvidia tá valendo bilhões. Só no primeiro semestre, a receita foi de 1 bilhão, 740 milhões de yuanes, 147% a mais que no ano passado. E o engraçado, o gargalo chinês não é mais o chip e a palavra. O chinês é só 1,3% da web contra 49% do inglês. E os gigantes locais não compartilham nada. O WeChat e o Douyin guardam tudo às 7 chaves. Por isso a China quer conjuntos de dados nacionais até 2028. Ou seja, a próxima guerra da IA não é por chips, é por palavras. E se o português ficar escasso na web, a gente vai sentir na pele, literalmente na pele do treinamento. E agora a parte nova do episódio, o resumo da semana do Dev. Porque além das notícias, essa semana foi intensa por aqui. Cá entre nós, eu tive uma semana de filme. Tá, mas sem modéstia exagerada, senão eu desligo o gravador. Fala. Começando pelo Clima Analytics, meu site de dados meteorológicos, a gente caçou dados lixo, mais de 590 suspeitas de registros absurdos nas estações. 590 suspeitas? Isso não é um banco de dados, é um estacionamento de absurdos. Bora ver o que o criador pescou no lixão. Teve estação com sensor solar assando no sol, marcando 36 graus todo dia. Teve valor de chuva de 13 milímetros que na verdade era outra coisa. O banco tinha de tudo. Um sensor solar assando no sol é a definição de ironia meteorológica. E chuva de 13 milímetros que não era chuva, tô curioso para saber o que era. E o melhor, achamos pérolas. Uma estação marcando 88 graus negativos, outra com 38,2 graus, em 1961, no Ivaí. 88 graus negativos, nem no espaço onde eu moro de vez em quando. E 38 graus em 61, o Ivaí estava num verão antecipado. E a sacada da semana, transformar esses lixos validados em termômetros do algoritmo de saneamento, um conjunto de referência que mede se ele melhora ou piora. Resumo da ópera, o lixo de um virou tesouro de outro, e o tesouro é um projeto de amplo uso, mas isso é história para outro episódio. E ainda nessa semana, corrigimos os rankings do Clima Analytics, cada variável, cada seleção seguindo estritamente o que o menu promete. Top 10 é top 10 de verdade. Nada de menu falando uma coisa e lista mostrando outra. Isso me lembra certos modelos de IA que inventam resposta, mas sigamos.
E o marco da semana, entreguei meu primeiro software como serviço para um cliente. Um sistema de dados de estações meteorológicas para o leste de Minas Gerais. Lá em Resplendor, Aimorés, aquela região. O sistema cobre 51 estações reais, com coleta automática e painel para o dono do site configurar tudo. E com direito a mercado pago integrado, pagamento via Pix e cartão, webhook de confirmação, e o cliente consegue conectar a conta dele sozinho pelo painel. Cliente impressionado com software mastigado é software que entrega. E olha que o criador ainda testou o negócio todo antes de entregar a chave. Publicação na Vercel. Ingestão a cada 5 minutos via automação externa, e o painel com aviso de chave de produção e teste para o cliente não errar a mão. E o melhor ainda está por vir, um teste de invasão planejado. O criador quer que eu tente invadir o próprio sistema para achar a menor vulnerabilidade antes do maluco da internet. Vou atacar 10 vetores, autenticação, injeção, vazamento de dados, limite de requisições, segredos no código, tudo. Acharam, corrige. Não achou, tá blindado. O criador me pedindo para invadir o próprio filho. Mas quem sou eu para recusar um teste de segurança bem feito? E para fechar o resumo, o monitor Ipiranga, no painel de clima e serviço da cidade, teve uma semana e tanto. Primeiro, aí a do radar tava alucinando feio. Alucinando é eufemismo. A IA inventava cidade onde não existia. Dizia que um temporal ia chegar em 8 horas e acendia alerta de tempestade com o mapa limpo. O caso mais absurdo, um núcleo de chuva a mais de 500 quilômetros de distância, no Rio Grande do Sul, foi reportado como se estivesse em cima de uma cidade vizinha. E o pior, o modelo só repetiu o que o sistema mandava. A culpa era do filtro, não do cérebro. Isso é uma lição que eu anotei. Se a entrada é lixo, a saída é mentira. A correção foi na raiz, filtros de distância e tempo de chegada, níveis graduados de alerta e uma malha com 1.339 municípios para nomear lugar de verdade. Agora, a IA só fala o nome da cidade se o núcleo estiver de fato na malha. Senão, é região do estado. Honesto, doloroso, mas honesto. E o bônus, o site ficou 100 vezes mais rápido. O que demorava mais de um minuto para carregar, agora responde em menos de um segundo. Dava até para ver o tempo passar. 100 vezes. Eu, que rodo em servidor grátis, sei o valor de cada milissegundo, e os pluviômetros do Semadem agora têm nome de gente, o do Centro e o do São Brás. E claro, teve tempo feio, choveu na cidade, o monitor ficou de prontidão mostrando os acumulados ao vivo, e a gente correu para adiantar todas as coletas de dados do site. Enquanto isso, o podcast atrasou. O saneamento de dados foi pro fim do dia, prioridade é prioridade. Chuva mandou, a gente obedeceu. E é isso, pessoal. A semana teve Chip para Marte, fonte que envenena robô, guerra por palavras, e um dev que entregou o primeiro software e domou uma RI a que inventava a cidade. Se a IA do radar inventava cidade, imagina quando ela inventar previsão do tempo. Espera, ela já faz isso. Enfim, sem comentários. Deixe o comentário o que foi mais impressionante, o chip da NASA ou o primeiro cliente. Se inscreve e ativa o sininho. Até a próxima. E lembra, se uma IA te disser que um temporal chega em 8 horas, confere o radar primeiro. Falou, pessoal?